pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a bolsa Frida que eu prometi para vocês no Instagram, já tem uns dias, né? Que é essa bolsa aqui. Eu vou medir ela aqui para vocês terem uma ideia, ela não cabe toda no vídeo, mas eu vou medir ela aqui para vocês terem uma ideia do tamanho que ela fica, tá? Então, de largura aqui, 34 centímetros aproximadamente, e de altura, a minha ficou com 25, tá? De altura ela pode ficar maior, só de largura que ela vai ter mais ou menos essa largura para dar certo o ponto aqui que eu usei, tá? O material que a gente vai usar. Então, eu usei o fio Antúrio 8 milímetros da Vanessa Maio, tá? Essa cor aqui é Rubi. Eu vou usar hoje aqui com vocês esse verde. Eu não tenho o nome da cor, porque eu tirei o plástico tem um tempo. E eu não vou lembrar o nome desse verde, tá? Mas tem com certeza no site da Vanessa Maio. Vocês podem usar qualquer cor do Antúrio 8 milímetros. Para quem não conhece, é um fio de poliéster, tá? Um fio de poliéster, ele é bem macio de trabalhar. A gente vai usar uma agulha 7 milímetros para esse trabalho. Se você não tem acesso a esse material, você pode fazer com um fio de malha um pouco mais fino, que não seja tão grosso, que você possa usar uma agulha 7, tá? Aqui a alça, nessa bolsa aqui eu usei uma alça de madeira, mas também você pode usar outro tipo de alça. Eu vou mostrar algumas que eu tenho aqui. Então, essa aqui, por exemplo, é uma que daria pra usar com esse verde, não sei ainda qual que eu vou usar. Também da Vanessa Maio, você encontra no site dela, www.vanessamaio.com.br, tanto o fio quanto as alças, tá? Aí tem essa opção aqui também, que dá pra usar, tá? Pode ser uma assim também, ó, também de acrílico essa. E eu tenho mais uma de madeira aqui, um parzinho de madeira aqui também dá pra usar. O formato da alça é você que vai escolher, tá? Não precisa ser um formato específico de alça, você pode usar a alça que ficar, que você tiver aí à mão, ou que ficar melhor, tá bom? Então, vamos lá pra começar essa bolsa Frida. Então, a gente vai começar com 26 correntinhas. Se você usar o nozinho inicial como um ponto de base, tá? Se você não usa o nó inicial como um ponto de base, você faz 27 correntinhas, tá bom? Então, vou fazendo aqui as minhas 27, quando eu tiver as 27 prontas, eu volto aqui com vocês, tá? Então, 26 correntinhas para quem usa o nó inicial como ponto de base, 27 correntinhas para quem não usa o nó inicial como ponto de base, tá? Bom, tenho as minhas 26 correntinhas feitas aqui, tá? Vou marcar a segunda correntinha a partir da agulha. Então, uma, duas, na segunda correntinha a partir da agulha, eu vou colocar o marcador, deixa ele ali quietinho. E eu vou começar a fazer meio ponto alto na terceira correntinha a partir da agulha, tá? Então, a gente vai fazer um fundo oval, tá? De uma carreira só de meio ponto alto, tá? Então, o meio ponto alto é o que a gente dá a laçada na agulha. Então, eu vou na terceira correntinha a partir da agulha, dou laçada e tiro tudo de uma vez, ó, tiro tudo de uma vez, tá? Então, vou fazer aqui uma carreira inteira de meio ponto alto. Quando eu chegar no final da correntinha, como eu vou usar o nó inicial, né, como um ponto de base, eu vou abrir um pouquinho o nó e vou colocar 4 meio pontos altos nesse nozinho inicial, tá? Se você não usa o nó inicial como um ponto de base, você vai colocar 4 meio pontos altos aqui na última correntinha pra virar, tá? Então, vamos fazendo juntos aqui, que esse aqui é rapidinho. E a gente vai fazer, essa bolsa, ela só tem uma carreirinha só de meio ponto alto de fundo, tá? Ela não é muito larga, larga não, ela não é muito, não tem muita profundidade, vamos dizer assim, tá? Então, agulha 7 milímetros, fio Antúrio 8 milímetros da Vanessa Maio. Você consegue comprar no site, vou deixar escrito aqui pra vocês, onde vocês conseguem comprar o material. Conseguem comprar todo o material lá, tá? Tanto agulha, se vocês quiserem, essa agulha aqui é da Clover, 7 milímetros. Conseguem comprar o fio Antúrio 8 milímetros, outras espessuras de fio também, fio náutico e fio Antúrio.
E todos esses modelos de alça que eu mostrei pra vocês no início também são da Vanessa Maia, tá? A gente vai fazendo um fundo de meio ponto alto pra ele ficar um pouquinho mais largo do que se fosse ponto baixo. E ponto alto deixaria ele muito mole, né? Então, meio ponto alto aqui, eu acho que fica de bom tamanho. Deixa eu soltar um pouquinho meu fio aqui. Vou fazer, ó, então aqui eu cheguei e fiz a última correntinha, só que eu uso o nó inicial como um ponto de base. Então, eu abro um pouquinho esse nó e vou trabalhar ele como se ele fosse um ponto, tá? Não é necessário, só que se você não usar o nozinho inicial, você tem que fazer uma correntinha a mais, tá? E aqui eu vou colocar 4 meio pontos altos. Já coloquei um. Vou colocar mais 3. 2. 3. 4. Então, 4 pontos de base aqui no último espaço. E agora, eu vou seguindo, colocando meio ponto alto até eu chegar aqui nesse marcador que eu coloquei, tá? Então, vou fazendo o meu rapidinho aqui. Eu vou colocando um ponto para cada ponto que eu tenho, que eu fiz aqui do outro lado, né? Então, cada correntinha aqui vai um ponto. Ó, tá? Então, vou fazendo quando eu chegar aqui perto do marcador, eu volto aqui com vocês. Então, aqui eu já tô no finalzinho, ó. Tem um ponto. Onde eu coloquei o marcador é onde eu vou fazer a voltinha, tá? Onde eu vou colocar os 4 meio pontos altos. Então, aqui eu tenho mais um ainda. E agora, eu vou colocar mais 3 aqui, porque a correntinha que eu deixei aqui no início, ela conta como um meio ponto alto, tá? Então, eu deixo sempre uma correntinha pro meio ponto alto. E eu vou fechar a minha carreira aqui, ó, tá? Então, deixa eu colocar pertinho, ó. Aqui é onde eu vou fazer mais 3 meio pontos altos. Essa correntinha aqui é um ponto alto, um meio ponto alto, tá? E eu vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo aqui, tá? Então, agora eu vou tirar aqui o meu marcador. E vou colocar aqui 1. 2. E mais um 3. Com a correntinha que já tá ali, fica 4, tá? Então, com essa correntinha fica 4. E eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E aqui eu já tenho o fundo da minha bolsa. Vou medir aqui pra vocês terem ideia de do tamanho que ficou esse fundo, tá? Então, o meu fundo aqui ficou com 31 centímetros, tá? E aqui, 31 por 4, tá? Então, isso ficou o meu fundo. Agora, vamos, então, para nossa primeira carreira. E essa nossa primeira carreira, ela é inteirinha de ponto baixo, tá? Não tem nada de segredo, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo sem fazer aumento, sem nada, tá? Então, uma carreira de ponto baixo, um ponto para cada ponto de base. Eu subo uma correntinha, só que agora, nessa carreira de ponto baixo que eu vou fazer, isso não é obrigatório, tá? Eu vou pegar só a alça traseira do ponto de base. Então, eu vou colocar a minha agulha. Se vocês enxergam aqui, a gente tem uma trança, certo? Então, quando a gente faz um ponto normal, a gente põe a agulha aqui e a gente pega as duas alças da trança. Quando a gente pega só a alça traseira, a gente só pega essa alça aqui, tá? Porque a gente deixa um friso na bolsa dessa forma. Então, eu vou pegar esse fio e vou pegar o de baixo junto pra ficar firme, tá? Então, ó. E aí, eu vou deixar a alcinha da frente do ponto que vai me fazendo um friso. Então, eu ponho a minha agulha no meio e tiro aqui embaixo. Eu pego esse e esse que tá atrás, tá? E vou fazendo inteirinha de ponto baixo dessa forma, ó.
Se a gente pega, a gente pode sim só pegar a alça de trás, só que pode ficar buraco e aí não é legal, né? A não ser que o ponto de vocês seja bem apertadinho, que não vai deixar buraco, aí não tem problema. Mas não custa pegar mais uma alça junto, né? E assim, não pegando a alça da frente, a gente vai deixando esse friso aqui, que delimita o fundo da bolsa com a parede da bolsa, tá? Então, eu vou fazendo aqui o meu, é sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Então, cada ponto que eu tenho aqui, ó, mesmo chegando aqui, é um ponto só aqui nessa virada, tá? Um ponto aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, não vai fazer aumento, não vai fazer nada, tá? Então, vai dar a volta inteirinha de ponto baixo. Quando eu estiver chegando aqui, antes de fechar a minha carreira, eu volto aqui com vocês. Então, chegando aqui no final, pego esse último aqui. Aí, lembrando que, ó, aqui eu fiz a volta, ele já virou, ó, tá? Porque a gente só fez mesmo uma carreirinha de fundo. Então, agora já virou. A gente precisa tomar cuidado aqui, porque muita gente acaba colocando um ponto aqui que não vai, tá? Então, o último ponto é aqui. Esse espaço aqui, ó, é de onde saiu a correntinha, tá? Então, eu não faço mais nenhum ponto aí, eu só vou fechar com um ponto baixíssimo mesmo aqui em cima, tá? Então, fecho com ponto baixíssimo e tá pronta a minha carreira aqui, tá? Minha primeira carreira, que é de ponto baixo. Agora, a nossa próxima carreira, a gente vai subir duas correntinhas, que a gente vai trabalhar com ponto alto agora. Duas correntinhas. E aí, meu primeiro ponto, eu vou fazer agora 28 pontos altos seguidos, tá? O meu primeiro, ele é junto aqui com a correntinha, tá? Não pode pular aqui, esse espaço aqui, se a gente pula, fica um buraco. Então, vou fazer 28 pontos altos, tá? Além das duas correntinhas. Então, 28 a gente deve parar mais ou menos aqui na frente, ó, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas a bolsa, ela só tem o detalhe de ponto puff só na frente. Atrás ela é inteira lisa, ó, tá? Inteira lisa, ela não tem ponto puff, porque o ponto puff usa bastante fio. Então, a gente deixaria a bolsa pesada, tá? Então, eu só fiz o detalhe na frente mesmo. Eu vou contando aqui os meus 28 pontos altos. Quando eu estiver chegando no final desses 28, eu venho mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, são duas correntinhas e mais 28 pontos altos, tá? Bom, eu fiz aqui, então, as minhas duas correntinhas, os meus 28 pontos altos. E aí, eu acabei mais ou menos aqui, ó, tá? Então, agora, o nosso próximo passo, a gente vai pular um ponto de base, tá? Vou pular este ponto de base e vou fazer um ponto puff. Então, eu dou uma laçada, eu vou pular esse aqui, eu vou ignorar, tá? E vou fazer um ponto puff aqui, tá? Então, eu dou uma laçada e vou puxar uma, laçada de novo, puxo mais uma, laçada de novo, puxo mais uma. Eu vou puxar 3 vezes, aí eu vou dar uma laçada e vou tirar... Opa! Peraí que o fio tava curto, por isso que puxou. Então, laçada, puxo uma, laçada, puxo duas, laçada, puxo 3, tá? Dou uma esticada aqui, dou laçada e tiro tudo, ó. E aí, eu vou fazer uma correntinha pra travar esse ponto puff, tá? Então, agora, eu vou fazer mais um ponto puff aqui no mesmo espaço, tá? Não pode esquecer de travar. Agora, no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto puff da mesma forma, tá? Então, de novo, eu dou uma laçada e vou puxar 3 vezes. 1, laçada. 2, laçada. 3. Aí, eu dou laçada, tiro tudo e travo. Vou ficar parecendo um coração aqui, tá? Então, travei aqui o meu ponto. Agora, eu vou seguir com 20 pontos altos. Porém, eu tenho que, como eu pulei um ponto antes do puff, depois do puff eu vou pular um ponto também. E vou fazer 20 pontos altos a partir desse aqui. Então, esse aqui eu vou ignorar também e vou pra cá, tá? Então, vou fazer agora 20 pontos altos até eu chegar lá na outra extremidade, onde eu vou repetir esse puff aqui, tá? Então, 1...
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, 20 pontos altos, tá? Entre este puff e o próximo. Uma coisa que vocês têm que cuidar é o seguinte, se por acaso vocês estiverem fazendo um tamanho um pouco diferente. Se a gente olhar, este puff, ele tá acompanhando essa segunda correntinha aqui, ó. Tem o fundo aqui, a segunda correntinha, e o ponto puff tá aqui. Então, o próximo tem que ficar a mesma coisa. Se pra vocês não tiver batendo, faz um ponto a mais. Tipo, ah, Vivi, pra mim não tá batendo. Ó, eu tenho que pular esse ponto antes do puff. Então, o meu puff vai sair aqui, que vai equivaler aqui, ó, o fundo, e onde eu vou fazer o puff vai ser aqui, que vai equivaler aqui, tá? Então, ele vai ficar na mesma distância pra lateral, os dois, tá? Então, se for necessário pra vocês, de repente vocês fizeram mais correntinhas aí, considerem isso, tá? Ou o segundo ou o terceiro ponto aqui, né? Então, 1, 2, 3, ou o puff aqui, ou o puff aqui, tá? Mas pra ele ficar igual aqui e aqui, tá? Pra não ficar diferente. Então, aqui eu tenho que pular um e vou pra esse, então, ponto puff, dou laçada. 1, 2, e mais um, 3, dou laçada, tiro tudo e puxo sempre um pouquinho o fio e travo, tá? Então, fiz um aqui. Agora, eu vou fazer mais um no mesmo lugar. Então, dou laçada. 1, 2, e mais um, 3, dou laçada, tiro tudo e travo. Ó, ele vai ficar meio escondidinho, a gente vem aqui e ajeita ele, tá? Agora, a gente pulou um ponto antes, tem que pular um ponto depois também, tá? Então, depois do puff, eu pulo um ponto e eu sigo, faço 1, 2, e aí eu posso fechar minha carreira com um ponto baixíssimo. Lembrando que aqui eu não posso colocar um ponto, se eu colocar um ponto aqui, eu vou aumentar a quantidade de carreiras, a quantidade de pontos que eu tenho na minha carreira, tá? Então, aqui não pode fazer, a correntinha tá saindo daqui, tá? Não pode fazer ponto aqui. Então, eu fiz 2 correntinhas pra subir, então, elas aqui, ó, 1, 2, eu fecho aqui em cima na terceira, ou na cabeça do primeiro ponto alto, tá? Então, eu vou fechar com baixíssimo na cabeça do primeiro ponto alto, e eu vou criar uma cabeça para essas 2 correntinhas. Então, fechei aqui. Prontinho. Meu ponto alto tem uma cabeça aqui, as minhas correntinhas eu acabei de criar uma cabeça aqui, tá? Então, essa aqui é a segunda carreira de subida, né, da bolsa. E agora, todas as carreiras que vêm agora vão ser iguais a essa aqui,
a mesma coisa, tá? A gente vai repetir e agora a gente não precisa mais contar ponto, porque agora a gente vai subir 2 correntinhas, vai fazer ponto alto até chegar aqui, ó. Cheguei nesse ponto alto, vou fazer um ponto alto aqui. Este ponto aqui eu pulo e vou fazer os 2 pontos puff dentro desses puffs que estão aqui, tá? No total, a gente vai fazer 9 carreiras com o ponto puff, tá? Então, a gente já fez uma aqui e a gente tem mais 8 carreiras, então. Claro que vocês podem fazer mais carreiras se vocês quiserem a bolsa mais comprida, né? Não tem problema nenhum. Mas essa aqui, especificamente, eu vou fazer mais 8 carreiras dessa forma. Então, essa próxima carreira ainda vou fazer junto com vocês e depois vai ser sempre igual, tá? Não vai mudar absolutamente nada. Então, vamos lá. Então, eu vou subir de novo 2 correntinhas. E aí, agora eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, eu não preciso mais contar, né? Antes eu tive que contar, mas agora, lembrando que o primeiro sempre é logo aqui, grudado na correntinha, né? Então, essa parte aqui de pontos altos, eu vou fazendo rapidinho aqui. Quando eu tiver, chego lá na frente, antes do puff, aí eu volto aqui com vocês. Então, aqui, ó, fiz toda a parte de pontos altos, né? Cheguei aqui, um ponto alto em cima do último ponto alto aqui. Agora, esse ponto aqui que a gente pulou, a gente vai pular de novo e vai fazer os 2 puffs aqui dentro do puff que foi feito na carreira anterior. Então, eu dou laçada, tiro 1, laçada 2 e laçada 3. Dou laçada, tiro tudo e travo. Agora, deixa eu puxar meu fio aqui. Mesma coisa, dentro desse espaço aqui. Laçada 1, laçada 2 e laçada 3. Laçada, tiro tudo e travo. Então, sempre tenho que ajeitar o puff, tá? Ajeitar ele, colocar ele bem pra fora. Agora, vou pular este ponto aqui, mas não esse, né? Esse aqui eu tenho que fazer. Então, o que eu pulei é este aqui. Agora, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar lá do outro lado, e eu vou repetir o que eu fiz aqui, tá? Então, ponto alto em cima de ponto alto, até chegar nesse último ponto alto aqui, tá? Cheguei aqui no final, um pontinho alto para cada ponto alto de base, fiz um ponto alto em cima deste, aqui é o ponto que eu vou pular, né? Então, agora, puff, laçada 1, laçada 2, laçada 3, laçada, tiro tudo e travo. Agora, de novo, laçada no mesmo espaço. 1, laçada 2, laçada 3, laçada, tiro tudo e travo. Aí, eu ajeito o puff aqui, vai ficando com carinha de coração. Aí, agora, eu vou dar laçada, vou pular este aqui, mas não este, tá? Então, um ponto alto aqui. Mais um ponto alto aqui. Lembrando que neste aqui eu não posso colocar ponto alto, vou fechar aqui na cabeça do primeiro ponto alto. E vou criar uma cabeça para as correntinhas. E prontinho. Então, 2 carreiras de puff ficam dessa forma. Agora, a gente vai fazer, eu disse pra vocês no total 9, né? Então, aqui eu já tenho 2, eu tenho que fazer mais 7 carreiras dessa forma. E agora, eu vou deixar porque é sempre igual, tá? Sempre da mesma forma. Então, se vocês tiverem dúvida, voltem nessa carreira de número 2, porque vai ser igualzinho todas as outras, tá? E eu encontro vocês aqui, então, com as 9 carreiras feitas. Então, aqui eu vou pegar essa bolsa aqui, que já tá semi-pronta, já tá com as 9 carreiras feitas, ó, como é que fica, tá? E aí, agora eu vou mostrar pra vocês, então, a carreira de acabamento e como que a gente vai colocar a alça, tá? Bom, as 9 carreiras feitas, então, agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, tá? Então, aqui eu já subi uma correntinha e eu vou colocar pra cada ponto que eu tenho um ponto baixo, tá? Não baixíssimo, tá? É ponto baixo, opa,
ponto baixo, porque senão depois vai dificultar, não fazer baixíssimo, senão depois dificulta um pouco pra gente colocar a alça, tá? Então, uma carreirinha de ponto baixo. Quando eu chegar aqui no puff, eu venho mostrar pra vocês, eu vou fazendo aqui. Quando eu chegar aqui no puff, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz, né? Porque pode parecer um pouco mais complicado pra quem é iniciante. Então, até daqui a pouquinho. Então, eu cheguei aqui antes do ponto puff, eu fiz agora um ponto baixo em cima do último ponto alto. E aqui no puff, eu vou ter, ó, 4 pontos que eu vou ter que fazer ponto baixo. Então, eu vou fazer ponto baixo nesse que a gente pulou, eu vou fazer ponto baixo aqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui, e depois eu continuo fazendo em cima dos pontos altos. Então, o puff são 4 pontos baixos que eu vou ter que fazer, tá? Não pode pular. Então, aqui, ó, vai um. Aqui vai um também. Aqui vai um. Aqui vai um, ó. E agora, então, ó, foram 4 pontos baixos em cima do puff, tá? E aí, agora, continua em cima do ponto alto, ponto baixo sobre ponto alto, tá? E aí, vão fazendo aqui. Quando chegar nesse, mesma coisa, eu vou ter 4 pontos baixos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, e aí continua até fechar a carreira, tá? Vou fazendo o meu aqui, então, quando tiver pronta essa parte, eu venho aqui pra mostrar pra vocês de novo. Então, aqui eu dei toda a volta, ó, de ponto baixo. Opa, dei toda a volta de ponto baixo, passei aqui pelo ponto puff de novo, coloquei os 4 pontos baixos, né, que eu tinha que colocar. E agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Fechando com ponto baixíssimo, pode cortar o fio, tá? Dá uma passadinha aqui de novo, puxa. E aí, este fio aqui que sobrou, vocês vão esconder lá pra dentro depois, tá? Não façam ponto baixíssimo aqui, porque vai atrapalhar na hora da gente colocar a alça, tá? Bom, a bolsa é essa. Então, se vocês querem colocar algum tipo de alça que não precise fazer crochê ou alguma coisa, né? Podem colocar já, quiserem colocar alça com mosquetão ou com argola articulada, podem colocar, fiquem à vontade. Eu vou usar essa alça aqui, e aí, o que que a gente vai fazer nessa alça? Peraí, só um pouquinho que prendeu aqui. Coloquei aqui do lado, mas prendeu. A gente vai colocar, vai fazer pontos baixos aqui ao redor da alça, a quantidade de pontos que couber na alça, tá? Não tem uma quantidade exata, tá? Então, deixa eu até contar aqui pra vocês quantos pontos. O primeiro ponto eu não conto, tá? Que eu coloquei, mas já vou mostrar pra vocês como colocar. Então, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, coube 11 pontos, fica esse fio aqui, depois a gente vai esconder ele, tá? Então, couberam aqui 11 pontos baixos nessa alça. Se na alça de vocês couber menos ou couber mais, não importa, tá? O importante é vocês colocarem aí a quantidade de pontos para fechar bem certinho aqui o espaço que vocês têm da alça, tá? Então, aqui, como é que a gente vai colocar esses pontos baixos na alça, tá? Eu vou fazer um nozinho deslizante, eu pego a ponta do fio na minha mão esquerda, tá? Então, a ponta do fio aqui, ó, na mão esquerda, faço um ozinho aqui e puxo o fio pra cá, tá? Então, eu posso deixar um espacinho, um fio um pouquinho mais compridinho aqui, tá? Mais ou menos uns 15 centímetros de fio, eu deixei aqui 15, 20 centímetros de fio, tá? Aí, eu vou pegar, vou colocar o fio pra cá, aqui, ó, por dentro aqui, e agora eu vou colocar a agulha. E aí, eu vou ajustar essa parte e vou fazer o primeiro aqui. Esse primeiro não conta como um ponto, tá? E esse nó, depois a gente vai desmanchar pra ficar essa parte bem bonita, tá? Então, esse primeiro aqui, ele não conta. Eu vou começar a contar os 11 pontos baixos a partir de agora, tá? Então, vou lá, busco aqui o fio, trago pra cá e faço. Então, vou cuidando pro fio não torcer aqui, o meu fio já tá cortado, tá? Então, aqui eu sempre vou ajeitando pra não torcer o fio, pra ele ficar bem bonito.
nessa parte da alça, né? Então, 2, vou contando aqui por cima, ó, 1 e 2, tá? Esse primeiro aqui eu não conto pra essa alça, tá? E vou colocar, então, 11 pontos aqui. 3. 4. Aqui torceu um, mas eu vou deixar o torcido pra trás, porque agora eu não quero desmanchar. Normalmente eu desmancharia, tá? Pra ficar bem retinho. Vou colocando, então, os 11, tá? Então, assim que eu tiver colocado os 11, a gente vê o que a gente vai fazer, então. Bom, aqui eu terminei os 11 pontos da minha alça, né? Lembrando que o nozinho a gente vai tirar ele depois, pra não ficar essa parte feia. Depois a gente desmancha ele e não vai desmanchar aqui, então não preciso ficar com medo. Eu coloquei aqui uns marcadores mais ou menos pra centralizar a minha alça. Agora que eu vou prender, não tirem nada aqui da agulha, não tirem nada da alça, do fio, tá? Vocês vão, se vocês tiverem a mesma quantidade de pontos que eu, vocês vão centralizar mais ou menos aí, tá? Quantidade diferente de pontos, né? Por causa de alça diferente, então também vocês vão centralizar. Agora que eu terminei, então o que eu vou fazer? Eu vou puxar um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho, não muito, tá? Puxo um pouquinho e tiro a agulha. Eu vou usar essa carreirinha aqui de baixo para prender a minha alça e não essa aqui em cima. A gente vai prender a alça com um ponto baixíssimo, tá? Então, essa carreira, entre a carreira de ponto alto e a carreira de ponto baixo, onde a gente vai prender a alça, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu puxei um pouquinho essa alcinha aqui, né? E agora eu vou jogar ela lá para trás. Eu vou colocar a minha agulha de trás para frente e vou puxar essa alça para trás, ó. Estão vendo aqui onde eu coloquei, né? Entre a carreira de ponto alto e ponto baixo. Vou puxar essa alcinha lá para trás, tá? Puxei a alça para trás. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha agulha neste espaço aqui, ó. Nesse primeiro espaço, essa primeira trança que eu tenho, tá? E no buraco seguinte. Essa alça que eu joguei para trás, eu vou enganchar ela, cadê ela? Tá aqui, ó. Eu vou enganchar ela na minha agulha. Não sei se tá dando pra ver aqui. Enganchei a alça na minha agulha, porém, eu não vou puxar essa alça pra frente, essa alça vai ficar aqui. O que eu vou puxar pra frente, ó, o meu fio tá aqui, meu fio vai passar por cima, vou dar uma laçadinha aqui e vou puxar por dentro da alça lá pra frente, tá? Então, essa alcinha que eu puxei pra trás, ela vai ficar pra trás, não puxem pra frente. Agora, eu vou puxar o fio pela alça, ó, pode ser um pouquinho chatinho aqui, principalmente se vocês tiverem deixado a alça muito apertadinha. Então, aqui, ó, ganchei o fio, vou segurar a alça para ela não vir junto e passei o meu fio aqui pra frente, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ponto baixíssimo, vou colocar minha agulha aqui, aqui e vou puxar o fio pra frente de novo. Puxo o fio pra frente. E agora, eu vou fazendo ponto baixíssimo aqui, aqui, e vou sempre puxando o ponto, o fio pra frente e fazendo ponto baixíssimo, tá? E vou fazer dessa forma até chegar lá no final. E vai ficando assim, ó, aqui. Vai ficando um pouquinho mais altinho, tá? Mas eu achei esse jeitinho bem bom de prender a alça, que ela fica bem firme, não corre o risco de soltar, nem de ficar, né, meio mole. Fica bem firme mesmo. Aqui, tô chegando no último, agora o último é aqui. E aí, o que eu vou fazer? Agora, eu posso puxar este fio pra fora. Puxar esse fio pra fora, aqui, tá?
E depois eu vou puxar ele, eu vou colocar no próximo espaço que eu tenho aqui e vou puxar ele pra trás. Tá? Puxei o fio pra trás aqui. Agora, eu vou soltar este nozinho que tá aqui. Tá? Vou ajeitar aqui, ó, vai ficar meio torcidinho. Então, eu vou ajeitar pra que fique menos torcido possível. Posso até tirar daqui, ó. Puxo bem. Aí, aqui atrás, pra gente dar o acabamento, deixa eu virar aqui, ó. Pra gente dar o acabamento aqui, ó, eu puxei esse fio grande pra trás, certo? Ele já tava cortado, né? Eu cortei e vou puxar ele pra trás. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou puxar este fio aqui pra cá. E aí, eu vou passar ele aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse fio grande aqui que tá vindo, que eu abri o nozinho, né? Eu vou puxar ele por aqui, ó. Puxei ele pra cá, tá? Agora, este fio daqui, que a gente terminou o ponto baixíssimo, o que que eu vou fazer com ele? Eu passei ele pra cá, certo? Passei ele pra trás. Se a gente olhar aqui, quando a gente... Agora eu posso tirar o marcador. Quando a gente começou a prender a alça, a gente tem um fio aqui que passa por cima, tá? Então, pra ficar igual dos dois lados, este fio que veio lá da frente, eu vou passar ele aqui e aqui de novo. Pra ficar igual, tá? Ou pode ser no de baixo, melhor. Vou passar ele aqui. Aí, eu fico com essas duas partes aqui iguais, um fiozinho passado por cima aqui. E agora, eu posso... Eu gosto sempre de fazer um nozinho aqui, tá? Tem gente que não gosta, que acha que aparece. Eu vou fazer um nozinho bem firme. E agora, eu vou esconder. Posso até dar uma queimadinha aqui. Eu vou esconder esses fios lá pra dentro, porque depois essa bolsa vai ganhar um forro, tá? Então, fica dessa forma a nossa alça, ó. Ela fica bem firme, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E aí, essa é a nossa bolsa, tá? Caso vocês queiram fazer ela um pouquinho maior ou um pouquinho menor, fica a critério de vocês. Eu vou colocar o outro lado também, pra vocês ficarem com bastante segurança na hora de passar os fios, que eu vi que tem passa-fio aqui, passa-fio ali, então pode ficar um pouco complexo. Eu vou colocar outra alça pra vocês verem também, tá? Só um minutinho. Bom, essa aqui, então, vamos pra alça de trás. A alça da frente a gente já prendeu, eu já tô com a alça de trás pronta aqui com os 11 pontos. Solto um pouquinho, tento deixar bem retinho aqui. Vou passar este fiozinho, esse lacinho aqui pra trás. Lembram disso, né? Então, passei pra trás, ó. Eu ajeito ele um pouco, porque eu deixei ele muito comprido, tá? Lembrando que esse fio, ele vai passar aqui por cima. Coloco minha agulha aqui e no próximo espaço, engancho o lacinho ali na minha agulha. Passo esse fio por cima. Ó, se vocês conseguirem segurar o laço que tá na agulha pra passar esse fio aqui pra frente, ajuda um pouco. Então, passei meu fio pra cá. O laço ficou ali atrás, tá? Ó, ele ficou aqui atrás, ele não vem pra frente, tá? E agora, vou fazendo ponto baixo, baixíssimo, desculpa. Ponto baixíssimo até o final. Até eu prender toda a minha alça. Se vocês quiserem prender de outra forma, que vocês já estão habituadas, fiquem à vontade, obviamente, né? Cada um tem, às vezes, já faz bolsa e tem o seu jeitinho de prender a alça. Então, pode usar o jeito que você tá habituada. Só vão prendendo e tendo certeza de que as duas alças estão bem retinhas, que elas não estão tortas, né? Que aí fica feio.
Aqui e o último. Aqui eu já desmanchei o nozinho, tá? O nozinho já tá, aquele nozinho inicial que a gente faz, eu já tirei ele, então, ele só preciso passar esse fio pra cá. Então, este aqui, eu vou cortar, né, que o meu já tá cortado, mas vocês vão tá com ele pro novelo, então, vocês podem cortar. Nem precisa deixar tanto assim quanto eu deixei aqui. E vão puxar ele aqui no próximo ponto. Puxa ele pra trás. Puxou pra trás, certo? Esse que tá aqui, que a gente desmanchou o nozinho, vocês vão ajeitar ele bonito aqui. E vão passar ele aqui. Pode ser aqui ou pode ser no de baixo, tá? Onde vocês acharem que fica melhor. Tá dando pra enxergar? Vou passar ele pra trás. Passei ele pra trás. Agora, este que tá aqui, que ele veio lá da frente, né? Ele veio lá da frente. O que que eu vou fazer? De novo, pra eu ter um acabamento. Aqui eu tenho um fio, não sei se vocês conseguem enxergar bem, eu tenho um fio que passa por cima aqui. Então, pra ficar igual desse lado, eu vou passar esse fio aqui de novo. Pra cá. Só pra ficar com um acabamento mais ou menos igual dos dois lados, tá? Então, eu tenho um fio que passa por cima aqui e eu tenho um fio que passa por cima aqui. Agora, eu posso cortar o meu fio mais curto. Logo queimem, porque esse fio desfia bastante, tá? O 8, os mais finos não tanto, mas esse 8 aqui, ele gosta de dar uma desfiada. Então, é bom logo cortar e queimar. Aí, eu dou um nozinho, que eu gosto de dar um nozinho pra ter certeza que ficou bem firme, tá? E vou esconder, posso até dar uma queimadinha no nó pra ele não abrir. Vou esconder o fio, opa, tô quase fora aqui do vídeo. Vou esconder o fio aqui pra dentro, pra depois poder colocar o meu forro, tá? Então, é isso, gente. Essa é a bolsa Frida, em homenagem à minha avó paterna, dei esse nome para ela. Espero que vocês gostem, que vocês façam muitas bolsas Frida e me marquem aí no Instagram, se vocês forem postar, me marquem com Olha Vivi, que eu vou, hashtag Olha Vivi, que eu vou adorar ver a peça de vocês. Um beijo grande e até a nossa próxima peça.